Olá, nós estamos de volta com o quadro do Coração do Pastor. Marcelo Oliveira nos explicou, ele nos contou, na verdade, como foi um dia da vida de Jesus, quanta turbulência, quanta coisa o Senhor enfrentava em um único dia. E às vezes a gente se deixa cair, se deixa se destruir mesmo por causa de poucas coisas. E o Senhor enfrentava tantas coisas no seu dia a dia. E o pastor Marcelo nos contou isso na semana passada. Agora, ele vai nos contar como você pode usar na sua vida as mesmas armas que o Senhor usou na dele para vencer o medo, a depressão, tudo aquilo que ameaçava a vida dele naquele momento difícil. No último programa, o pastor nos mostrou quais foram essas armas, como Jesus usou a oração para se afirmar como filho de Deus e usar isso para vencer a depressão. E é isso que ele vai mostrar como você pode fazer também na sua vida hoje. Oi, pastor Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez. E, mais uma vez, a palavra é sua. Tá bom, muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente, compartilhando aquilo que o meu coração recebeu de Deus nesses anos. Amém. De poder compartilhar com um amigo de casa, e de alguma forma ajudá-lo a vencer quando a angústia, a depressão bater na sua porta. Eu quero dizer para você, tem uma música que a gente canta na igreja que diz assim, não vou arriscar cantar aqui, né, Carol? Eu não sei cantar, mas tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Às vezes nós pensamos que algumas coisas de Jesus, alguns atos, atitudes de Jesus, algum poder que Jesus utilizou ali para vencer o mal, era só de Jesus. Não é. Só para você ter uma ideia, sabe qual o poder que está liberado para mim, para você e para a igreja do Senhor Jesus, para aqueles que creem? Nada mais, nada menos que o poder que ressuscitou Jesus. Só isso, mais nada. Imagina só, o poder que ressuscitou Jesus está liberado para nós. O mesmo poder do Espírito Santo que Jesus utilizou está liberado para você, para fazer sinais e maravilhas, para vencer o diabo e vencer todas as ações que o inimigo tenta rodeando. Então, quando a angústia ou a depressão bater na minha porta, bater na sua porta, nós devemos usar as mesmas armas que Jesus usou. É a mesma arma. Ele é o primogênito, ele é o primeiro filho. Nós somos o segundo. E não tem o terceiro. Nós todos somos o segundo, Nós éramos um zero à esquerda, e como ele é o 1, nós passamos a ser o zero à direita. Então, quando Jesus entra à sua esquerda, você é 10. Verdade. E aí vem a Carol, por exemplo, entra, você é aquele zerinho ali depois de Jesus, Aí entra a Carol, 100. Aí entra eu, 1000. Que legal. Aí entra outra pessoa, E aí vai. É assim, nós podemos ser um zero. A gente vai se fortalecendo, Nós podemos ser um zerinho. A gente quando está deprimido, está angustiado, não, eu sou um zero. Você é, mas quem está à sua esquerda? Jesus, então você é 10. Ou então você é 1000, ou então 1 milhão. Porque Jesus é o primeiro, e nós todos somos o segundo. E tudo que Jesus conquistou é direito nosso. Inclusive vencer esse mal. Veja que Jesus também sofreu isso. Se ele sofreu isso, e nós participamos do sofrimento dele, Deus não seria injusto de nos dar as mesmas armas e o mesmo direito de vencer essas dificuldades. O problema é que nós ficamos tímidos de não usar esses direitos. Eu quero ler com você aquele texto que nós lemos como base, na semana passada, Marcos 14, 34. Diz assim, e disse-lhes, a minha alma está profundamente angustiada, ou em outras traduções, triste até a morte. Imagina só, é o texto que nós estamos usando, Quando a gente para pensar, até assusta, Assusta. Jesus estava triste? Não é só triste, ele estava em depressão. Sim. Aqui era uma depressão, deu uma baixa. O que é depressão? É uma baixa. Sim. É uma baixa, ele teve uma baixa ali. Tanto é que ele falou, Pai, aparta de mim esse cálice, Então, mas contudo, faça a tua vontade. Olha onde ele fala isso. Ele disse assim no 36, ele usou a arma na hora que a baixa veio. Quando fala que Jesus teve uma depressão, assusta, Não assusta, Carol? Sim. Você que está de casa Como aí, assim, você deve pensar até que eu estou falando alguma coisa Esse pastor é doido. absurda. Eu já ouvi que eu sou doido muitas vezes, sabe? Mas é isso mesmo, não temos outra coisa. Não podemos dar jeitinho. Uma pessoa que fala assim, eu estou com vontade de morrer, é o quê? Depressão, querido.
Mas Jesus passou por isso. Ele sentiu dor? Sentiu. Sede? Sentiu. E sentiu vontade de morrer também. Né? Porque aqui, ó, estava aqui. E ele diz assim no 36, Abba, já começou. Abba é papaizinho, meu papai, né? Abba, pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Ele estava realmente angustiado. Suar gotas de sangue? Eu tive sudorese na depressão. É um suor intenso, é uma hemorragia, chama sudorese. Se é sangue que sai, é hemorragia. Se é água, é sudorese. Então eu tive como se fosse uma hemorragia de sangue, de suor. De suor, é de água. Né? Então, isso devido à depressão. E todo mundo que tem depressão tem sudorese. E de uma hora para outra, né, começa a transpirar de molhar todinho. Entende? A dele foi de sangue. Foi suor com sangue. Então ele teve essa angústia mesmo. Aí ele vai e fala assim, não seja, porém, o que quero, mas o que queres. Aí tá forte demais nessa frase, querida. Você líder que está aí em casa me assistindo agora. Olha só, primeiro ele vai ao pai dizendo, meu papai. Ele chamou a atenção de Deus para ele. E se afirmou de quem ele era. Ele falou para Deus que ele acreditava que ele era o filhinho do papai. E que o papai era o papaizinho do filhinho. E depois ele falou assim, olha, não é a minha vontade, é a tua. Sabe o que acontece quando nós caímos na angústia, na depressão? Às vezes nós queremos que as coisas sejam da nossa maneira. Deixa eu te contar uma coisa. Meu pastor veio me visitar, saiu de Belo Horizonte. E eu falei, ele vai pôr a mão na minha cabeça e vai orar e eu vou sair daqui curado. E ele chegou lá e falou assim, não é esse método que Deus vai usar. Não vou pôr a mão na sua cabeça. Você vai ter que mudar de vida. Você vai ter que fazer a vontade de Deus. Veja o que Deus quer para a sua vontade. Deus quer que você saia daí. Ele quer ver o seu esforço e a sua fé de sair dessa situação. Estende a sua mão para Ele. Não fica com as mãos abaixadas. Porque muitas das vezes nós estamos lá dentro da depressão com as mãos abaixadas, nem levantamos a nossa mão. Quando Pedro afundou lá, que ele andou sobre as águas, ele ergueu a mão para Jesus. Falou, Senhor, salva-me. Ele ergueu a mão, ele teve uma atitude. O meu pastor falou assim, Deus me mostrou que você precisa de ter uma atitude. Você precisa de ter uma atitude, e eu tive essa atitude. Em outros momentos, eu até posso compartilhar isso. Mas Jesus aqui, ele teve essa atitude. Faça a tua vontade. Você que está me assistindo hoje, você às vezes está assim porque você está lutando contra o próprio Deus. Deixa ele fazer a vontade dele na sua vida. Jesus, o que ele fez? Reconheceu Deus como pai, como ele reconhecia. Reconheceu ele como filho e reconheceu que ele era soberano. É o que falta às vezes para você. Não quero fazer o que eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Assim que Jesus respondeu. E o que ele quer? O que é que o Pai quer de mim e de você? João 10:30 diz assim. João 10:30. Vamos lá. Diz assim. Eu e o Pai somos um. O que Jesus fala? Eu e o Pai somos um. O que Deus quer de você? O que Deus queria de mim quando eu estava lá na depressão? Ele queria que eu fosse um com Ele. A vontade dele, Jesus veio aqui, morreu e ressuscitou, Carol, é para nos unir a Deus. A palavra religião quer dizer religare, né? E religião não é um aparato de dogmas, um aparato de coisas que a gente faz, né? De rituais. Não, é Cristo. Ele é o que nos liga a Deus, nos religa a Deus. E o que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos um. Ele falou, eu e o Pai somos um. Essa hora que ele falou isso, ele estava sendo atacado. Os judeus colocaram nesse texto acima, falam com ele, tu és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, duvidaram dele. Né? E ele se afirmou. Então o que Deus quer? Que você e eu reconheçamos que eu e o Pai somos um. Jesus orou por isso em João 17. Versículo 3, 20 e 21. João 17. Hoje eu tô rápido na Bíblia, né, Carol? É? João 17. Na oração sacerdotal, ele disse assim, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna. Olha aqui o que ele fala na oração. Ele queria que nós soubéssemos sobre a vida eterna. Porque se eu sei que eu tenho a vida eterna, o que pode me derrubar? Eu tenho a vida eterna, nem a morte, nem nada pode me separar, porque eu tenho a vida eterna. Então ele fala aqui, e conheça como um único Deus, unidade.
Aí ele ora, olha só, ele continua orando, nós vamos dar um salto aqui até o versículo 20. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual que é a vontade de Deus? Quando eu falo de Deus, eu estou mal aqui, estou angustiado, estou triste, eu quero cumprir a tua vontade. A vontade de Deus é que nós sejamos um, com ele e com os irmãos. Essa é a vontade dele. E ainda diz que isso é evangelismo. Isso é evangelístico, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só que coisa interessante. No fato de eu ser um com Deus e um com os meus irmãos, além de estar recebendo o escudo contra a depressão e a angústia, porque eu estou sendo afirmado que sou filho de Deus e não abro mão disso, e estou afirmando que Deus é meu Pai por Cristo, eu ainda testemunho disso ainda. Verdade. Né? Eu lembro de um texto do profeta que diz, Jeremias, quero trazer na memória aquilo que me traz esperança. Então o que ele queria falar? Senhor, me lembra das coisas que o Senhor já fez até mesmo na minha vida, para mim saber que o Senhor é o mesmo Deus. Que o Senhor tem uma ideia, porque às vezes, quando nós estamos com depressão, às vezes não sempre, nós perdemos a esperança. E nós não podemos perder a esperança. E a gente esquece rápido o que Deus já fez, né? O que Deus já fez. E a esperança é uma coisa que nunca acaba. A Bíblia diz isso. A fé, a esperança e o amor. Nunca acaba. Então, você está perdendo a esperança, você vai perdendo uma coisa que você tem? Como que você pode perder uma coisa que você já tem? O que você tem que fazer é utilizar ela. Eu chego na sua casa, me dá um copo de água, você fala, não tem copo aqui, mas lá no armário está cheio daquele tanto de copo que você ganhou do casamento, que você nunca quis usar. Né? Nunca quebrou, nunca estragou, mas em compensação você nunca usou. Utiliza a sua esperança, não tenha medo de usar a sua esperança, acredite naquilo que está mostrando para você o contrário. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. O que ele esperava? Esperava ele não ter filho, mas ele creu contra e passou a ser pai de uma grande nação. Querido, nós temos tudo na mão. Eu não estou dizendo que você está devagar, não é isso não. Eu estou dizendo que você precisa de abrir os olhos e receber e conceber essas grandezas de Deus. Ele orou por nós. Só para você ter uma ideia, Carol, a eternidade é a idade de Deus. Né? A eternidade é a idade de Deus. E Deus parou um pouquinho do tempo da eternidade dele para fazer essa pessoa que está nos assistindo. Para fazer você, para fazer eu. Porque todos nós somos indivíduos. Ele parou a eternidade para fazer cada um de nós. É claro que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Não sei como que ele fez isso. Se ele fez um de cada vez. Que ele poderia fazer todos ao mesmo tempo e diferentes. Porque Sim. Deus é assim. Mas que ele ocupou o tempo dele só pensando em mim, em alguma fração de segundo, milésimo de segundo, de toda a eternidade dele. Isso é maravilhoso demais, saber que Deus parou tudo para pensar em mim. Você é importante, querido. Você não precisa ficar desse jeito, não. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que você se colocou muito no meio das tarefas do dia a dia e preocupou muito mais com o passado, com o futuro e esqueceu de viver aquilo que Deus nos deu de maior, que é o presente, que é o tempo. Preste atenção nisso. Em Cristo podemos vencer a depressão e a angústia. Eu quero ler o texto de Romanos 8, 12 a 17, para a gente entender melhor isso. Romanos 8, de 12 a 17. Romanos 8, de 12 a 17. Diz assim, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver de segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estades em temor, mas recebedes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Por qual clamamos Abba, Pai. Ó, nós temos o direito de falar. Tá vendo? Olha aqui, o mesmo Espírito, eu não disse no início que o Espírito que ressuscitou Jesus estava disponível para nós? Olha aqui o que a Bíblia diz. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Está vendo o que eu disse no início? Se herdamos o sofrimento, herdamos a glória. Herdamos as armas. Se Jesus foi angustiado e deprimido e venceu, nós também podemos vencer essas angústias, essas depressões. Verdade. Pelo Espírito que está em nós. Pelo Espírito que está em nós. Porque não devemos andar segundo a carne. Se andarmos segundo a carne, ficaremos deprimidos.
Porque Sim. quando olhamos para o mundo, nós desesperamos ou deprimimos. Verdade. Quando olhamos para nós, não vemos capacidade nenhuma, mas o Espírito que está em nós nos dá essa condição. Se a gente assiste um jornal hoje, a gente fica assim, qualquer jornal, você senta na frente da televisão e fala, meu Deus, não tem esperança mais. Não tem. Eu tinha uma loja, vou falar para você, de segurança, lá em Paraupeba. Vendia alarme, vendia essas coisas. Um amigo meu falou comigo assim, na época, eu tenho 200 mil, me dá uma ideia do que eu abro aqui? Eu falei, uma loja de segurança. E eu tava na esquina da minha loja. Ele falou, você tá doido? Você tá mandando assim um concorrente seu? Eu falei, que concorrente, rapaz? Você acha que a criminalidade vai diminuir? Não vai, não. Não tem concorrência, não. Não tem concorrência, não. Vai vender muito. Agora, existe uma maneira de eu sair fora. Ó, eu quero te perguntar, onde é que mora o perigo? Você que está me assistindo. Onde mora o perigo? O perigo está em todo lugar. Eu só fujo do perigo quando eu estou debaixo da sombra do Onipotente. É verdade. Então, quando eu entendo que eu sou filho, e entendo que eu tenho o Espírito Santo, e que eu tenho o direito de clamar Abba, Pai, aí sabe o que acontece? Acontece em Isaías 40, 26. Isaías 40, 26. Ainda temos tempo, Carol? Temos. Ah, Um pouquinho, mas temos. 40, 26. Dá pelo menos para ler isso? Tá. Rapidinho dá. Ah. Diz assim, levantai alto os olhos e vede quem criou as coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas a chamam pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força e pela força do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, diz, ó Jacó, tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento? Dá vigor ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. O jovem se cansa e se fadiga, mas os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os jovens, com toda força, não vão chegar em nada. Mas no Senhor eu vou A voar. gente pode tudo. Voe! Voe! Sai do topo! Tome posse daquilo que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Em nome Amém. de Jesus. Que Deus te abençoe, cara. Amém. E eu espero você amanhã para mais um testemunho. Até lá!